Meu nome é Neuza, mas todo mundo me chama de Neuzinha, desde que me entendo por gente. Hoje eu tô com 74 anos e quando olho para trás, parece que foi ontem que eu era aquela menina de 17, sonhando acordada com o dia do meu casamento. Naquela época, no interior, casar cedo era o destino de quase toda moça, sabe? As colegas da escola iam sumindo uma por uma, trocando os cadernos por panelas e fraldas. E eu? Eu não vi a hora de ser uma delas. O Jonas apareceu na minha vida quando meu pai quebrou a perna e precisou de um marceneiro para fazer umas muletas especiais. Ele tinha 22 anos, era carpinteiro, filho do seu Ademar, que tinha a venda. Ele passou 3 dias indo lá em casa, medindo, ajustando, conversando com meu pai enquanto trabalhava. Eu ficava só espiando da cozinha, fingindo que estava ajudando minha mãe. Nossa, ele era alto, com aquele cabelo escuro penteado com brilhantina e um jeito concentrado de trabalhar que me fazia suspirar. Meu pai, o seu Laércio, não gostou muito quando percebeu meu interesse, não. Vivia dizendo que eu era muito nova para namorar. Mas minha mãe, a dona Lourdes, deu um jeitinho, convenceu ele que o Jonas era moço de família e que seria um bom partido. O namoro foi como se usava na época, né? Sentados na sala com meus pais e meus 4 irmãos sempre por perto, vigiando cada suspiro. Nos domingos, depois da missa, ele podia me acompanhar na praça, sempre de braço dado, nunca de mão. As cartas que ele me mandava, eu guardava debaixo do colchão, enroladas numa fita azul que ganhei no meu aniversário de 15 anos. Quando a gente casar, Neuzinha, vou construir uma casinha só nossa, pequena, mas arrumadinha, ele me dizia. E eu ficava imaginando as cortinas que ia costurar, o jardim que ia plantar, os filhos que a gente ia ter. O noivado foi curto, só 6 meses. Lembro da minha mãe costurando meu vestido, branco, simples, mas com uns bordados delicados que ela fez noite adentro. Minhas irmãs mais novas viviam experimentando o véu escondido, sonhando com o dia delas. Eu nem dormia direito, sabe? Só pensando na vida nova que ia começar. Foi uma semana antes do casamento que veio o balde de água fria. A gente estava jantando, eu, meus pais e meus irmãos, quando Jonas apareceu fora de hora. Ele parecia nervoso, rodando o chapéu nas mãos. Seu Laércio, dona Lourdes. É que, bom, aconteceu um imprevisto. Ele começou a gaguejar. Papai disse que não faz sentido gastar com aluguel, quando tem tanto espaço lá em casa. Então, a gente vai morar com eles depois do casamento. Meu coração afundou até o chão. No fundo, eu já devia imaginar. Quase todo recém-casado começava assim, mas eu tinha me agarrado naquela promessa da casinha só nossa, entende? Olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse alguma coisa. Mas ela só baixou os olhos para o prato. Meu pai deu de ombros, como quem diz que isso não era problema dele. É só por um tempo, Neuzinha. O Jonas me disse mais tarde, quando ficamos 1 minuto sozinhos na varanda. Logo, eu junto um dinheiro e construo nossa casa. Nem preciso dizer que acreditei. Quando a gente tem 17 anos e está apaixonada, a gente acredita em qualquer coisa. O casamento foi na igrejinha da matriz, com direito a chuva de arroz, na saída e festa no salão da igreja. Foi bonito. Todo mundo disse. Eu estava tão nervosa que quase não lembro de nada. Só ficou na memória o cheiro forte de flores, o peso da aliança no meu dedo e minha mãe chorando quando me abraçou. Depois da festa, partimos para nossa lua de mel. Seu Ademar tinha um cunhado com um chalezinho na serra, perto de uma cachoeira, e emprestou pra gente por 3 dias. Meu Deus do céu! Que dias foram aqueles! Pela primeira vez, a gente estava realmente sozinhos, sem ninguém vigiando, sem horários para cumprir. Nossa primeira noite juntos foi de descoberta. E, claro, de muita vergonha. Criada como eu fui.
sabendo quase nada sobre o que acontece entre um homem e uma mulher. O pouco que eu sabia era o que ouvia das amigas na escola. Eu tremia que nem vara verde quando Jonas me tocou pela primeira vez. Mas ele foi gentil, paciente, e aos poucos meu corpo foi aprendendo a linguagem do dele. O cheiro de madeira da cabana, o som da água correndo lá fora e o calor daquele abraço que parecia não ter fim. Essas coisas ficaram gravadas em mim para sempre. Passamos aqueles dias como se o mundo tivesse parado só para nós. Tomávamos banho na cachoeira quando ninguém estava por perto. Ele me carregando nos braços até as pedras mais fundas. A gente comia fruta colhida na hora, sentados na varanda, observando os passarinhos. À noite, com a luz do lampião iluminando o rosto dele, o Jonas me contava planos, sonhos. Eu falava da casa que um dia a gente ia ter, só nossa. E eu acreditava em cada palavra, louca de paixão como eu estava. Foi difícil voltar para a realidade depois daqueles 3 dias de paraíso. Chegamos na casa dos pais dele no fim da tarde de um domingo. A casa era grande, dessas antigas, de corredor comprido e muitos quartos. Logo na entrada, um pé de jasmim perfumava o ar. Era uma casa respeitável, como diziam. Dona Odete, minha sogra, me recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Tinha uns 49 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado e uma postura tão reta que parecia ter engolido um cabo de vassoura. O seu ademar era mais velho, 62 anos, barrigudo e de riso fácil, daqueles que gostam de contar causo depois do almoço. Seja bem-vinda à nossa casa, disse Dona Odete, enfatizando nossa de um jeito que não me escapou. O quarto de vocês é o último do corredor. Arrumei hoje cedo. A Sílvia, irmã do Jonas, uma moça de 18 anos, da minha idade, mas com cara de quem já nasceu adulta, apenas me olhou de cima a baixo e murmurou um boa noite, sem nenhum entusiasmo. Senti na hora que ali estava uma aliada da mãe. Naquela primeira noite na casa dos sogros, deitada na cama de casal com lençóis engomados que arranhavam minha pele, senti todo o contraste com a liberdade dos dias anteriores. O tic-tac de um relógio antigo na sala, o assoalho que rangia em certos pontos e as vozes abafadas vindo de outros cômodos. Fiz o que tinha que fazer, mas não foi a mesma coisa. Mal podia suspirar, com vergonha de alguém escutar a gente. O Jonas dormiu logo, cansado da viagem e talvez aliviado por ter voltado para o ninho conhecido. Eu fiquei acordada por horas, comparando aquelas paredes estranhas com o chalezinho da serra, com um nó na garganta e uma certeza crescendo dentro de mim. Aquela não era minha casa. Na manhã seguinte, acordei com um cheiro forte de café passado na hora. Era diferente do café da minha mãe, mais amargo, quase queimado. Seria o primeiro de muitos estranhamentos. Me vesti depressa, ansiosa para não começar com o pé esquerdo. Quando cheguei na cozinha, a Dona Odete já estava de avental, comandando as panelas como um general. Bom dia, minha filha. Ela disse com aquela mesma formalidade fria. Na nossa casa, o café é às 6 em ponto. O Jonas precisa estar no serviço às 7 e gosta de sair bem alimentado. Era o primeiro de muitos na nossa casa que eu ouviria nos tempos seguintes. Cada um deles como um pequeno lembrete de que eu era a estrangeira, a intrusa, a que precisava se adaptar. Engoli o café amargo e forcei um sorriso. Os dias seguintes foram um teste de paciência e força que eu, menina de 17 anos, mal sabia que tinha dentro de mim. A casa da Dona Odete era como um relógio suíço. Tudo funcionava num ritmo certo, mas era o ritmo dela, não o meu. Logo aprendi que as roupas brancas tinham que ser fervidas na segunda, as coloridas lavadas na terça, o chão encerado na quarta, os armários limpos na quinta, a feira feita na sexta e o bolo para o domingo assado no sábado. Qualquer mudança nessa ordem era vista como uma afronta às tradições da família. Menina, aqui a gente passa as camisas do avesso primeiro.
Sua mãe não te ensinou isso? Dona Odete dizia, enquanto arrancava a roupa das minhas mãos para mostrar o jeito certo. O jeito dela, claro. Às vezes, eu olhava para o Jonas, esperando que ele dissesse algo que me defendesse. Mas ele sempre baixava os olhos, fingia não ter ouvido ou simplesmente saía para o trabalho. No começo, isso me machucava. Depois, entendi que ele tinha crescido assim, ouvindo as ordens da mãe sem contestar. Era mais fácil para ele ignorar o que acontecia entre nós duas do que enfrentar aquela mulher que comandava tudo desde que ele se entendia por gente. A minha cunhada não ajudava em nada. Parecia ter prazer em me ver errando, em contar para a mãe quando eu fazia algo diferente do costume da casa. Mamãe, a Neuza está pendurando as toalhas do lado contrário. Ou a Neuza colocou açúcar demais no café do papai. Como duas galinhas no mesmo terreiro, a gente vivia se bicando por espaço e atenção. As noites eram os momentos mais difíceis. Durante o dia, o trabalho da casa me mantinha ocupada, mesmo sob a vigilância constante da sogra. Mas quando o sol se punha e todos se recolhiam, eu deitava naquela cama estranha e as lágrimas vinham sem permissão. Chorava baixinho, com o rosto virado para a parede, para que o Jonas não visse. Ele sempre dormia rápido, depois que a gente. Você sabe. Enquanto isso eu ficava acordada, pensando na minha casa, no colo da minha mãe, na liberdade que eu tinha e nem sabia valorizar. Escrevi muitas cartas para minha mãe nesse tempo. Cartas que nunca enviei. Colocava no papel tudo que não podia dizer em voz alta. Todas as pequenas humilhações, a solidão, o medo de nunca me adaptar. Depois rasgava em pedaços miudinhos e jogava fora. Tinha vergonha que alguém descobrisse que meu casamento não estava sendo o conto de fadas que eu imaginava. No fim da primeira semana, resolvi fazer algo especial para o jantar. Minha mãe tinha me ensinado a fazer uma galinhada com piqui, que era de comer rezando. Pensei que seria uma forma de mostrar meu valor, de conquistar um espacinho de respeito naquela casa. Passei o dia inteiro preparando tudo com o maior carinho, enquanto Dona Odete estava na casa da comadre dela. Quando ela voltou e sentiu o cheiro da cozinha, foi como se um furacão tivesse entrado pela porta. Quem te deu permissão para mexer nas minhas panelas? E esse desperdício de pequi? Na minha casa a gente guarda isso pro almoço de domingo. Eu só queria fazer algo diferente, Dona Odete. Tentei explicar, mas minha voz foi sumindo diante daquela mulher que crescia de raiva na minha frente. Diferente? Faz 30 anos que eu cozinho para essa família, e agora vem uma menina que mal saiu das fraldas me ensinar a fazer comida? Foi nessa hora que seu Ademar, que sempre se mantinha longe das nossas briguinhas, surpreendeu a todos. Pelo amor de Deus, mulher, deixa a menina cozinhar. Esse cheiro tá me dando água na boca. Dona Odete olhou para o marido como se ele tivesse criado uma segunda cabeça. Por um momento, pensei que ela fosse explodir. Mas então, num gesto que me deixou mais assustada que aliviada, ela simplesmente tirou o avental, jogou sobre a mesa e disse: "Ótimo! Vamos ver se vocês vão gostar mais da comida dela do que da minha. Hoje eu não cozinho." E saiu da cozinha com a dignidade de uma rainha destronada. O jantar foi silencioso e tenso. Jonas comia sem levantar os olhos do prato. Silvia apenas cutucava a comida com o garfo. Seu Ademar, coitado, tentava amenizar o clima, elogiando cada garfada. "Tá uma delícia, minha nora. Fazia tempo que eu não comia uma galinhada tão boa." Mas o silêncio de Dona Odete, sentada na ponta da mesa sem tocar na comida, pesava mais que qualquer palavra. Naquela noite, enquanto eu lavava a louça sozinha, entendi uma coisa importante. Aquela casa tinha regras que vinham de muito antes de mim, e cada mudança seria uma batalha. A questão era: quais batalhas valiam a pena lutar? Quando terminei tudo na cozinha, encontrei o Jonas na varanda, fumando um cigarro. Era raro ver ele fumar. Só fazia isso quando estava muito nervoso. "Desculpa pelo jantar", eu disse, sem saber ao certo por que estava me desculpando.
Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois apagou o cigarro e pegou na minha mão. Algo que raramente fazia na casa dos pais. A comida estava boa, Neuza. Muito boa. Mas você precisa entender como as coisas funcionam aqui. E como funcionam? Perguntei, tentando não deixar a mágoa vazar na voz. Mamãe está acostumada a fazer tudo do jeito dela. Ela criou essa casa. Criou a gente. Não é fácil para ela dividir o espaço agora. E não é fácil para mim me sentir uma estranha todos os dias. Respondi, surpresa com a minha própria ousadia. Ele apertou minha mão mais forte e olhou para o céu estrelado. Vai melhorar, Neuzinha. Dá tempo ao tempo. Um dia a gente vai ter nossa casa. Do nosso jeito. Eu prometo. Eu queria acreditar. Meu Deus, como eu queria! Mas algo dentro de mim dizia que aquela promessa era como o horizonte. Sempre parecia estar ali, ao alcance. Mas quando você caminhava na direção dele, ele se afastava na mesma proporção. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que todo mundo. Preparei o café como a Dona Odete gostava, coado na hora, bem forte. Coloquei a mesa com o pão que tinha sobrado, cortado em fatias fininhas, como ela fazia. Quando ela entrou na cozinha e viu tudo pronto, parou por um momento, me olhando como se estivesse avaliando um tecido para comprar. Bom dia, Dona Odete. Falei, tentando soar o mais natural possível. Fiz o cafezinho. Ela examinou a mesa, pegou uma xícara, provou o café. Depois, sem um sorriso, mas também sem a hostilidade do dia anterior, disse apenas: o café tá bom, mas da próxima vez coloca menos pó. Assim gasta menos e rende mais. Não era um elogio, nem uma aceitação completa. Mas era um começo. E naquele momento, eu soube que ia sobreviver ali. Não seria fácil, não seria bonito. Mas eu ia dar o meu jeitinho. Depois de quase um mês morando na casa dos meus sogros, minha família finalmente veio me visitar. Era um domingo, dia em que a Dona Odete permitia visitas depois da missa. Lembro de ver minha mãe e meu pai chegando pelo caminho do jardim, seguidos pelos meus irmãos mais novos. Meu coração quase saiu pela boca de tanta saudade. Trouxemos bolo de fubá, disse minha mãe, entregando um embrulho ainda quentinho para Dona Odete. É a receita da minha mãe. Que Deus a tenha. Dona Odete recebeu o presente com aquele mesmo sorriso contido que ela usava para tudo. Muito gentil, Dona Lourdes. Aqui a gente faz com erva doce, mas vamos experimentar do seu jeito. Meu pai, homem de poucas palavras, apertou a mão do seu Ademar e logo os dois estavam sentados na varanda, conversando sobre o tempo e a lavoura. Meus irmãos ficaram acanhados no começo, como se não soubessem bem onde se encaixar naquela casa tão formal. A Sílvia, para minha surpresa, foi gentil com eles. Talvez por serem mais novos, talvez por não representarem uma ameaça ao território dela, não sei. Fiquei observando enquanto ela mostrava o quintal para minha irmã caçula. O mais difícil foi quando minha mãe me puxou para um canto e perguntou baixinho: tá tudo bem, minha filha? Você tá feliz? Queria tanto poder dizer a verdade. Contar das noites chorando, das críticas constantes, da solidão. Mas olhei para ela e não tive coragem. Que direito eu tinha de jogar minhas tristezas nas costas dela, que já carregava tantas? Tô me adaptando, mãe. O Jonas é bom para mim. E não era mentira. Ele era bom do jeito dele. Só não era forte o suficiente para me proteger da mãe. Mas isso eu não ia falar. Se precisar de qualquer coisa, minha filha, é só mandar recado. A casa da sua mãe sempre vai estar de portas abertas. Aquelas palavras, saber que eu tinha para onde voltar se tudo desse errado, me deu mais força do que ela poderia imaginar. O resto da visita passou rápido demais. Eu sei que minha mãe percebeu coisas que eu não falei. Mãe tem esse dom, né? Vi nos olhos dela quando se despediu que ela estava preocupada, mas também vi orgulho, porque naquele tempo, mulher casada tinha que aguentar o que viesse. Era assim.
Separação era um palavrão que não se pronunciava em família decente. Quando eles se foram, fiquei na porta olhando até o último aceno sumir na curva do caminho. Senti uma presença atrás de mim e me virei, esperando ver o Jonas. Era a Dona Odete. Sua mãe parece ser uma boa pessoa. Ela disse, num tom que eu nunca tinha ouvido dela. Ela é. Respondi simplesmente. O bolo estava bom. Diferente, mas bom. Foi quase um milagre ouvir aquilo. Por um instante, por um único e breve instante, senti que talvez pudesse existir um pingo de entendimento entre nós duas algum dia. Foi pouco depois do 4º mês de casada que comecei a desconfiar. Minha menstruação, que sempre vinha certinha como o relógio da igreja, não apareceu. Primeiro achei que era o nervoso da adaptação, as noites mal dormidas, a saudade de casa. Mas quando completou 6 semanas de atraso e os enjoos começaram a me acordar toda manhã, não tinha mais como fugir da verdade. Eu estava esperando um filho. Naquele tempo, estar de barriga era ao mesmo tempo uma bênção e um fardo. Bênção, porque filho era o que se esperava de toda mulher casada. Era quase uma obrigação, uma prova de que o casamento estava dando certo. Fardo, porque a gente virava uma espécie de território público, onde todo mundo achava que podia dar palpite, tocar, opinar. Contei primeiro para o Jonas, numa noite em que ele chegou mais cedo da carpintaria. Ele ficou parado, me olhando por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois abriu um sorriso tão grande que iluminou o quarto inteiro. Tem certeza, Neuzinha? Tenho. É o 2º mês que não vem. E tem os enjoos. Ele se ajoelhou na minha frente e apoiou a cabeça na minha barriga, ainda lisa como sempre tinha sido. Senti as lágrimas dele molhando meu vestido e nessa hora, por um momento breve, pensei que talvez tudo fosse ficar bem. Que aquele bebê viria para unir a gente de um jeito que nem a Dona Odete poderia separar. Vou ser pai. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Vou ser pai. Concordamos em contar para os pais dele no jantar. Jonas achava que eu devia dar a notícia, que era meu direito, mas eu estava nervosa demais. Pedi que ele falasse. Foi um dos raros momentos em que vi o Jonas enfrentar a mãe de frente, os olhos brilhando de uma felicidade que nem ela poderia diminuir. Mamãe, papai, a Neuza está esperando um filho. A gente vai ter um bebê. Seu Ademar veio me abraçar, com os olhos marejados igual aos do filho. A Sílvia soltou um gritinho de animação. A perspectiva de ser tia parecia ter amolecido o coração dela um pouco, mas foi a reação da Dona Odete que ficou marcada na minha memória. Ela não sorriu, não me abraçou, apenas se endireitou na cadeira, ajustou o guardanapo no colo e disse com aquela voz que não admitia contestação: já estava na hora. Agora vamos ter que cuidar direito dessa gravidez. Essas moças de hoje não sabem o que é carregar um filho como se deve. E assim começou o cerco. De uma hora para outra, eu virei uma espécie de vaso precioso. Mas um vaso que não podia escolher onde ficava, nem que flores carregava. Dona Odete assumiu o comando da minha gravidez como se o bebê fosse dela. Não, minha filha, não pode comer isso. Faz mal pro neném. Não pode levantar peso, vai perder a criança. Não pode sair no sereno, pega resfriado. Não pode dormir de bruços, machuca o bebê. Não pode tomar café, a criança nasce nervosa. Era uma lista interminável de não pode que me deixava tonta. Eu tinha crescido vendo minha mãe e minhas tias grávidas trabalhando na roça até o dia do parto, sem essa frescura toda. Mas na casa da Dona Odete, gravidez era quase uma doença que precisava de cuidador 24 horas por dia. O pior eram os chás. Todo santo dia ela aparecia com uma infusão diferente, fedendo a ervas que eu nunca tinha visto na vida. Toma tudo, menina. Esse é para formar os ossinhos do bebê. Esse aqui é para não dar estria. Esse é para o parto ser ligeiro. Eu bebia tudo, com medo de ofender. E também porque, no fundo, eu queria acreditar que ela só queria o melhor para o netinho dela.
Mas alguns daqueles chás me davam uma ânsia tão forte que eu corria para o quintal e vomitava escondida atrás do pé de goiaba. Com 3 meses, minha barriga já começava a aparecer, um montinho redondo que eu acariciava. O bebê era meu segredo, meu tesouro, a única coisa realmente minha naquela casa. À noite, quando todos dormiam, eu conversava com ele em pensamento, contava histórias, fazia promessas de dias melhores. Foi nessa época que comecei a ouvir as conversas entre a dona Odete e as comadres dela. Falavam de mim como se eu não estivesse ali, ou como se fosse incapaz de entender o que diziam. Se Deus quiser, vai ser menino. O Jonas merece um filho homem para seguir os passos dele. A moça é muito novinha. Será que vai saber criar direito? Tomara que puxe o pai. Na nossa família, os homens são fortes, não adoecem à toa. Cada palavra era como uma agulhada no meu coração. Eu queria gritar que aquele filho era meu, que eu já amava, fosse menino ou menina, que eu seria uma boa mãe mesmo sendo jovem. Mas eu engolia as palavras junto com os chás amargos e rezava para ter forças para aguentar aquele tempo. Nos dias de mais desespero, eu escrevia para minha mãe. Dessa vez mandei algumas das cartas. Precisava de alguém que entendesse o que eu estava passando. Minha mãe respondeu como só ela sabia fazer, com poucas palavras, mas cheias de sabedoria. Filha, quando estiver se sentindo sozinha, lembre que o bebê está sempre com você. É uma companhia que ninguém pode tirar. E sobre os conselhos da sua sogra, ouça tudo com respeito, agradeça. E depois faça o que seu coração de mãe mandar. Deus dá instinto para as mães, não para as sogras. Quando completei 5 meses, aconteceu algo que mudou a dinâmica da casa. Seu Miro, o barbeiro, que também era uma espécie de curandeiro local, passou mal durante um corte de cabelo. O povo dizia que foi um derrame, dessas doenças que deixam a pessoa torta de um lado só. Como não tínhamos médico na cidadezinha, e o hospital mais próximo ficava a horas de distância, a notícia correu rápido. Precisavam de ajuda para cuidar do velho barbeiro. E Dona Odete, com toda a sua experiência em chás e rezas, foi chamada para ajudar. De repente, ela passou a sair todos os dias depois do almoço e só voltava perto da hora do jantar. Aquelas horas sem ela na casa eram como um feriado para mim. Eu podia respirar, ser eu mesma, cuidar da minha gravidez do meu jeito. Foi nessas horas de liberdade que me aproximei da Sílvia. Sem a mãe por perto, ela era quase outra pessoa. Menos amarga, mais disposta a conversar. Um dia, enquanto eu dobrava uns lençóis no varal, ela veio me ajudar. Algo que nunca tinha acontecido antes. Já pensou no nome? Ela perguntou. E pela primeira vez, parecia genuinamente interessada. Se for menina, queria Beatriz. Acho lindo esse nome. Se for menino, talvez Lucas, como o avô do Jonas. Lucas é bonito. Ela concordou. Mas mamãe vai querer que seja Jonas filho, né? Ela comentou esses dias com a comadre. Pensei comigo. Era só o que me faltava. Até o nome ela querer escolher. Ficamos em silêncio por um tempo, cada uma perdida nos próprios pensamentos. Então ela disse algo que me pegou de surpresa. Deve ser bom, né? Ter um bebê crescendo dentro da gente. Parece que a gente nunca está sozinha. Olhei para ela e vi algo que nunca tinha notado antes: solidão. Sílvia era quase 1 ano mais velha que eu, mas sem nenhum pretendente à vista. Sem amigas próximas pelo que eu podia ver. Sem muito além daquela casa e da sombra forte da mãe. Naquele momento, senti uma pontada de compaixão por ela. Quer sentir? Ofereci, levando a mão dela à minha barriga. Às vezes ele chuta, bem de levinho ainda. Os olhos dela se arregalaram quando ela sentiu um movimento suave sob a pele esticada. Foi a primeira vez que a vi sorrir de verdade para mim. Um sorriso bonito, com dentes grandes como os do irmão. Ele sabe que sou eu? A tia dele? Claro que sabe. Menti, porque aquele momento de conexão era precioso demais para ser quebrado com a verdade. Dali em diante, quando Dona Odete não estava,
A Sílvia vinha conversar comigo, perguntar sobre o bebê, até me ajudar com as tarefas mais pesadas que eu já começava a ter dificuldade de fazer sozinha. Foi um alívio inesperado ter uma aliada naquela casa. Mesmo que a aliança fosse frágil e só existisse nos momentos de ausência da matriarca. Foi no comecinho de janeiro que as dores começaram. Umas fisgadas que iam e vinham. Eu estava varrendo o quintal quando senti um aperto tão forte que me fez largar a vassoura no chão. A Sílvia foi a primeira a me ver dobrada, com a mão na barriga. Neuza, é um menino? Ela perguntou, com os olhos arregalados. Nem tive tempo de responder direito. Logo a casa virou uma correria. Todos estavam em casa naquela tarde de sábado. Dona Odete tomou as rédeas como se estivesse esperando por esse momento a vida toda. Esquenta a água, mandou para Sílvia. Ademar, vai chamar a comadre Zefinha para ajudar, ordenou para o marido. E para o Jonas, coitado, ela só disse: você fica na sala e reza. O pobrezinho, branco feito cera, nem reclamou. Eles me levaram para o nosso quarto. E lá foi o começo da peleja. Fiquei o dia inteiro naquela cama, sentindo dores que iam e voltavam. A comadre Zefinha chegou. Era a parteira, uma senhora mais velha que a dona Odete, com mãos calejadas de tanto trazer criança ao mundo. É o primeiro, demora mesmo. Ela falou, enquanto dona Odete ajeitava uns panos embaixo de mim. Foi a primeira vez que vi minha sogra suar. Ela tirou aquele coque apertado, amarrou um lenço na cabeça e arregaçou as mangas. Naquela hora, ela não era mais a dona da casa me vigiando. Era uma mulher ajudando outra mulher. Quando o sol já ia se pondo. Aí sim, a minha bolsa estourou. A dor virou uma coisa só, sem parar. Eu gritava tanto que mordia o pano que puseram na minha boca. Minha cunhada estava do meu lado. O rosto dela acho que estava pior que o meu. Ela parecia que não teve coragem de ver por onde o bebê ia sair. Foi quando a comadre Zefinha gritou: tá coroando! Força, menina! Força! E eu fiz força. Mais força do que eu achava que tinha dentro de mim. E, de repente, um chorinho fino encheu o quarto. É um menino! Dona Odete anunciou com a voz embargada, segurando nos braços uma coisinha vermelha e enrugada que esperneava. Nunca vou esquecer a imagem dela ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto severo, olhando para o primeiro neto. Por um momento, nós duas éramos só duas mulheres maravilhadas com aquela vida nova. Jonas entrou correndo quando ouviu o choro. Parecia um menino grande, sem saber onde pôr as mãos, os olhos brilhando de emoção. Dona Odete lavou o bebê, enrolou num paninho branco que ela mesma tinha bordado e colocou ele nos meus braços, tão pequenininho e tão perfeito. Os dedinhos fininhos, as unhas eram grandes e tinha um cabelinho preto molhado, igual ao do pai. Olhei para aquela criaturinha no meu colo e senti uma coisa estranha no peito, um amor que eu nem sabia que existia. Como vai chamar o Jonas filho? Dona Odete perguntou, enquanto ajeitava os panos da cama. Ergui os olhos para ela, surpresa. Na minha cabeça já tinha o nome certo. Lucas, como eu e o Jonas tínhamos combinado no silêncio do nosso quarto. Lucas, respondi baixinho olhando para o meu menino. O sorriso no rosto dela murchou como flor no tempo da seca. Jonas filho seria mais bonito. Ela disse com firmeza. É tradição dar o nome do pai para o primeiro filho homem. Nesse momento, olhei para o Jonas, esperando apoio. Ele ficou ali, dividido entre a mãe e a esposa, sem saber para que lado ir. Depois de um silêncio comprido, ele falou: Mãe, a gente já tinha escolhido, sabe? Vai ser Lucas mesmo. O queixo da dona Odete tremeu, mas ela não disse mais nada. Saiu do quarto com passos duros, deixando um frio no ar. A parteira, a dona Zefinha, fingiu que não viu nada, ocupada em arrumar os panos sujos. O Jonas, depois de admirar o filho mais um pouco, disse que ia dar a notícia para minha família. Vou até a casa dos seus pais, Neuza. Eles precisam saber que são avós. Fiquei com o coração quentinho de saber que, mesmo cansado,
Ele ia fazer aquela caminhada só para avisar minha gente. Lucas dormia no meu peito, sem saber da confusão que seu nomezinho tinha causado. No dia seguinte, ouvi vozes animadas chegando. Era minha mãe, meu pai e meus irmãos, todos juntos vindo conhecer o novo membro da família. Minha mãe entrou no quarto com os olhos já cheios d'água. Minha filha, virei avó! Ela falou, me abraçando com cuidado para não machucar o pequeno. Deixa eu ver essa bênção de Deus. Quando coloquei o Lucas nos braços dela, vi as mesmas mãos que me criaram agora segurando meu filho. Meu pai ficou parado na porta, enxugando uma lágrima escondida com a manga da camisa. Depois pegou o neto. A gente falava com ele, mas ele mal respondia. Acho que o choro estava para sair e ele estava com vergonha. Meus irmãos se acotovelavam para ver o sobrinho. É a cara do Jonas, disse minha mãe, examinando o rostinho do bebê. Mas tem o nariz da nossa família, acrescentou meu pai, todo orgulhoso. Dona Odete apareceu na porta, meio sem jeito. Minha mãe, que sempre foi mais diplomática que eu, levantou e foi abraçar ela. Comadre, agora somos avós da mesma criança, disse minha mãe, naquele jeito manso dela. Que Deus abençoe nosso netinho. Vi um sorriso pequeno no rosto da Dona Odete, que logo voltou à sua postura de sempre. Ela ofereceu café para todo mundo, levando a visita para a sala. Mais tarde, quando ficamos só nós duas no quarto, minha mãe se aproximou e falou baixinho. Como tá sendo, minha filha? Tão te tratando bem? Queria tanto abrir o coração, contar das dificuldades, dos chás que me faziam mal, das críticas. Mas olhei para o meu bebê dormindo e só respondi: tô aguentando, mãe. Cada dia é um dia. Ela entendeu o que eu não falei. Pegou minhas mãos entre as dela. Quando o resguardo acabar, traz o menino para passear lá em casa. Você não vai muito lá. Eu sinto muito a sua falta, filha. Baixei os olhos, sem saber como contar. Mas minha mãe merecia saber. A Dona Odete vive dizendo que lugar de mulher casada é na casa do marido, mãe. Que agora minha família é a do Jonas. Ela torce o nariz quando eu falo de ir visitar vocês. Minha mãe apertou os lábios, segurando o que queria dizer. Isso é coisa de antigamente, Neuza. Família é família. Quando a gente casa, as duas famílias se tornam uma só. Vou conversar com seu pai. Qualquer domingo a gente vem buscar vocês três para almoçar lá em casa. Aquilo me deu um quentinho no coração. Mesmo não podendo resolver tudo, saber que minha mãe entendia o que eu estava passando já era um consolo. Depois que minha família foi embora, as coisas voltaram ao normal. Foram dias difíceis depois do parto. Dona Odete falava comigo só o necessário, sempre chamando o menino de um nenê, nunca pelo nome, quando eu amamentava. Ela vinha verificar se eu estava fazendo direito, sempre com alguma correção na ponta da língua. Na minha época, a gente deixava o bebê mamar até dormir, não tirava ele assim. Eu mordia a língua para não responder. O nenê era meu, mas a casa era dela. E para piorar, no fim daquele mês, o Jonas chegou em casa mais cedo, com cara de enterro. Que foi, homem? Perguntei, com o coração apertado. Mandaram embora 6 da carpintaria. Eu fui um deles, ele disse, sem olhar nos meus olhos. Disseram que não tem encomenda suficiente para manter todo mundo. Senti um peso no estômago. Sem trabalho? Como ia ser? Como a gente ia sair daquela casa algum dia? Jonas sentou na beirada da cama, com a cabeça baixa. Vou procurar serviço amanhã mesmo. Mesmo com o coração pesado, tentei animar ele. Vai dar certo, amor. Você é bom no que faz. Logo aparece outro trabalho. Mas por dentro, eu sabia que ia ser difícil. Homem sem serviço naquela época era como planta sem água. Ia murchando de vergonha dia após dia. E o acerto? Você trabalhou tanto tempo lá. Devem ter te dado alguma coisa. Falei baixinho, para Dona Odete não ouvir da cozinha. Jonas se aproximou e cochichou no meu ouvido. Me deram sim, um dinheiro bom até, mas não conta para mãe.
Guardei tudo no banco, longe dos olhos dela. A gente continua juntando. Quem sabe dá para comprar nossa casinha um dia? Até que me animei um pouco. Ele estava mudando, aos poucos, vendo que a gente não podia mais continuar morando ali. Dei um sorriso pequeno, mas logo voltei a ficar séria quando Dona Odete apareceu na porta. Vou procurar serviço amanhã mesmo, Jonas disse. Agora em voz alta. Quem sabe na cidade grande tem mais oportunidade. Quando Dona Odete soube da notícia, fez aquela cara de quem já esperava o pior. Pode ficar aqui o tempo que precisar, meu filho. Casa de mãe sempre tem lugar. E naquele momento, senti que a gente tinha uma pequena chama de esperança que ela não sabia. Um dinheirinho guardado. Um sonho nosso de ter nossa própria casa. Eu e o Lucas continuamos debaixo das ordens dela, enquanto Jonas saía todo dia em busca de trabalho, voltando cada vez mais murcho. Foi nessa época que a Silvia começou a namorar um rapaz da cidade vizinha, filho do dono da farmácia. De repente, Dona Odete tinha outra coisa para se ocupar. Era: Silvia, esse vestido não tá bom para receber visita. Ou Silvia, vamos fazer um bolo pro Ricardo provar. Minha cunhada, que sempre tinha sido a sombra da mãe, agora vivia com as bochechas vermelhas, suspirando pelos cantos. Com a atenção da sogra voltada para a filha, consegui respirar um pouco. Comecei a criar meu próprio ritmo com o Lucas. A gente tinha nossos momentos, nossas cantigas, nosso jeito de fazer as coisas. E o menino crescia bonito que só vendo. Já com 5 meses, sentando sozinho, rindo alto quando o pai chegava. Numa tarde de domingo, quando eu estava no quintal, estendendo roupa com o Lucas brincando num cestinho, a Silvia veio me ajudar. Ela estava diferente, mais mulher, menos menina. Acho que o Ricardo vai pedir para casar logo. Ela me contou, em segredo. Ele já falou com o pai dele. Que bom, Silvia. Você gosta mesmo dele? Gosto, ela disse, com um sorriso largo. E sabe do que mais eu gosto? Que a farmácia fica longe daqui. Não vou precisar morar com a sogra. Rimos juntas, cúmplices daquele sentimento que a gente não podia confessar em voz alta. Foi quando vi o Jonas chegando com um passo diferente, mais firme. Fazia tempo que não via ele assim. Ele me abraçou na frente da Silvia, coisa que nunca fazia. Consegui um trabalho, Neuza, na marcenaria do seu Milton, na cidade vizinha. Paga melhor que o outro e tem mais futuro. Meu coração deu um pulo de alegria, mas logo senti aquele medo. É longe daqui, não é? Como você vai fazer? Vou de carona com o caminhão do leite, todo dia cedinho, e volto no fim da tarde. Vai ser cansativo. Vale a pena, ele disse, abaixando a voz. E se continuar dando certo, daqui a uns meses, a gente pode alugar uma casinha lá, pertinho do serviço. Senti uma esperança acender dentro de mim, mas não quis alimentar muito. Tantas vezes a gente tinha sonhado com nossa casinha, para depois ver o sonho se desfazer como fumaça. Mas o trabalho novo do Jonas era de verdade. Logo, ele conseguiu se firmar, ganhou a confiança do seu Milton e começou a trazer dinheiro para casa. Dona Odete, ocupada com os preparativos do casamento da Silvia, nem notou quando a gente começou a guardar umas notinhas debaixo do colchão. E assim, quase 10 meses depois do nascimento do Lucas, o Jonas chegou em casa com uma notícia que mudou a nossa vida. Vamos alugar a casinha amarela, perto da praça. Conversei com o dono hoje. A gente pode se mudar no fim do mês. Fiquei sem reação, entre a alegria e o medo. Era o que eu mais queria. Mas de repente me senti insegura. E se não desse certo? E se o Jonas perdesse o emprego de novo? Como ia ser sustentar uma casa sozinhos? Pagar aluguel, comprar comida? Mas quando vi o rosto dele, cheio de orgulho e esperança, não tive coragem de estragar aquele momento. Abracei ele forte, com o Lucas no meio de nós dois, babando de alegria sem entender o motivo. Contar para Dona Odete foi mais difícil do que eu imaginei. Ela ouviu quieta, sem expressão, como se já estivesse esperando por aquilo. Casa alugada é dinheiro jogado fora.
Foi a primeira coisa que ela disse. Mas é perto do serviço, mãe. Jonas tentou explicar. E vamos economizar no transporte. Você acha que vai dar conta? Com criança pequena, gastos da casa. Pela primeira vez, viu Jonas falar firme com a mãe. Vou dar conta, sim. É minha obrigação cuidar da minha família. Seu Adhemar, que normalmente não se metia nesses assuntos, surpreendeu a todos. Deixe o rapaz tentar, mulher. Eles precisam do espaço deles. E a gente não vai viver para sempre para cuidar deles. Acho que foi a primeira vez que vi Dona Odete sem resposta. Ela só apertou os lábios e saiu da sala. A mudança foi feita num domingo. A gente não tinha muita coisa. Só umas roupas. Uns pratos que a Dona Odete nos deu meio a contragosto. A caminha do Lucas que o Jonas mesmo fez. E nossa cama de casal, presente de casamento dos meus pais. Tudo o que cabia no nosso antigo quarto. A casinha era pequena. Só um quarto, sala, cozinha, banheiro e um quintalzinho. Mas, para mim parecia um palácio. Pela primeira vez, eu podia decidir onde colocar cada coisa, que horas fazer cada tarefa, como criar meu filho. Podia suspirar à vontade quando Jonas me abraçava. Podia cantar na cozinha sem ninguém para me criticar. Era como se eu tivesse vivido anos num vestido apertado e, de repente, pudesse respirar fundo. No primeiro dia, a gente estava tão cansado da mudança que viramos para o lado e dormimos feito pedra. Mas no dia seguinte, depois que o Lucas pegou no sono, me deu uma coisa na cabeça e comecei a desfilar de camisola pela casa, me sentindo a dona do meu nariz. Não deu outra. O Jonas não perdoou. Me abraçou ali mesmo, na nossa sala, os dois sem fôlego de tanto querer um ao outro, depois de tanto tempo com medo dos ouvidos da casa dos outros. Quando acabou, ele ainda falou, com aquele sorrisinho de canto. Se eu soubesse que ia ser assim, tinha alugado essa casa antes. Ri tanto que quase acordei o menino. Era muito fogo guardado, sabe? O Jonas também mudou. Longe da mãe, ele se tornou mais decidido, mais homem. Trabalhava duro, chegava cansado, mas sempre com um sorriso no rosto quando via a gente esperando por ele na porta. Mas o medo não me abandonava. E se esse emprego também acabasse? E se a gente tivesse que voltar para a casa da Dona Odete, com o rabo entre as pernas? A ideia me dava um frio na barriga. Foi numa tarde, quando eu estava remendando uma camisa do Jonas, que tive a ideia. Eu sempre gostei de costurar. Aprendi com a minha mãe desde menina. Jonas, falei naquela noite, depois que o Lucas dormiu. Estava pensando, se você pudesse me arrumar uma máquina de costura, acho que eu poderia ajudar nas despesas. Ele me olhou, curioso. Como assim? Fazendo costura para as pessoas. Para complementar seu salário. Para a gente nunca mais ter que voltar para a casa da sua mãe. Falei a última parte baixinho, com medo de magoar ele. Mas, para minha surpresa, o Jonas sorriu e pegou minha mão. Amanhã mesmo vou ver quanto custa uma máquina dessas de segunda mão. No mês seguinte, eu já tinha minha máquina. Não era uma Singer, não, mas funcionava bem. Coloquei uma plaquinha na frente de casa. Faço costuras e consertos. No começo, apareceu pouca gente. Mas logo as mulheres da vizinhança começaram a trazer vestidos para ajustar. Calças para fazer bainha, cortinas para costurar. De repente, eu não era só a mulher do Jonas ou a mãe do Lucas. Eu era a Neuza costureira. Tinha meu próprio dinheirinho, que eu guardava num potinho de vidro dentro do armário. Era pouco, mas me dava uma segurança que eu nunca tinha sentido antes. A vida foi tomando um rumo diferente. Eu ia visitar mais minha família, e eles iam lá em casa mais vezes também. O Lucas já tinha quase 2 anos quando eu descobri que estava esperando outro bebê. Dessa vez, sem os chás da Dona Odete, sem as críticas, sem o medo constante de fazer algo errado. Vai ser uma menina, eu dizia para o Jonas, para completar nossa família. E foi mesmo. A Beatriz nasceu numa tarde quente de março.
com a ajuda de uma parteira da cidade. Dessa vez, eu já sabia o que esperar. Não tinha tanto medo. E o Jonas ficou do meu lado o tempo todo, segurando minha mão. Nesse tempo de gravidez, eu fui visitar minha sogra umas 2 ou 3 vezes. E outras vezes o Jonas ia sozinho com o Lucas. Ela não ia na nossa casa de jeito nenhum. Mas quando a Beatriz nasceu, Dona Odete veio visitar, uma semana depois do parto. Achei que ia encontrar a mesma mulher autoritária de sempre. Mas o tempo também tinha mudado ela. Talvez a solidão, depois que a Sílvia se casou e foi embora. Talvez a idade chegando. Não sei. Ela entrou na minha casa com um jeito de quem pede licença. Posso ver a netinha? Perguntou, quase tímida. Enquanto o Lucas corria ao encontro da avó, eu estendi a Bia nos braços dela. Observando com cuidado, Dona Odete olhou para a netinha com o mesmo olhar que tinha tido quando viu o Lucas pela primeira vez. Seus olhos marejaram. É parecida com você, ela disse, a voz mais macia do que eu jamais tinha ouvido. Tão bonitinha. Nos meses seguintes, para minha surpresa, Dona Odete começou a aparecer com mais frequência. Às vezes trazia um bolo, outras vezes apenas vinha sentar e ver as crianças brincando. Eu estava com mais paciência com a minha sogra. Mas claro, eu sabia que era porque a gente não morava mais junta. Quando a Beatriz completou 3 anos, o Jonas chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. Neuza, lembra daquele terreno perto do campo de futebol? Aquele que o seu Ovídio estava vendendo? Lembro, respondi. Se me entender onde ele queria chegar. Passei lá hoje. Ele baixou o preço. E com o que a gente tem guardado, mais o que eu recebi de bônus na marcenaria, ele fez uma pausa, sorrindo que nem menino. Acho que dá para comprar, Neuza. Não a casa agora, mas o terreno. Depois a gente constrói devagar. Meu coração disparou. Um terreno nosso? O começo da nossa casa própria, finalmente? Tem certeza, Jonas? Não vai faltar dinheiro para o resto do mês? Já calculei tudo. Se você continuar com as costuras e eu fizer umas horas extras, a gente consegue. Naquela noite, a gente mal dormiu, só fazendo planos. No fim de semana, fomos ver o terreno. Era bem grande e plano. Assinamos os papéis com um sorriso de orelha a orelha. Juntamos cada centavo nos meses seguintes. Economizamos em tudo. Até cortei o cabelo das crianças em casa. Construir a casa foi outra história. Começamos pelo básico. Um cômodo grande que serviria de sala e quarto, mais um banheiro e uma cozinha pequena. O Jonas trabalhava na obra nos fins de semana, junto com alguns amigos da marcenaria que vinham ajudar em troca de uma refeição e da promessa de ajuda quando eles precisassem. Eu sempre que podia, passava lá para olhar as paredes subindo, tijolo por tijolo. Às vezes, quando ninguém estava olhando, eu passava a mão pela superfície áspera, mal acreditando que aquilo um dia seria o nosso lar. Depois de quase 2 anos vivendo no aperto, economizando cada moeda, nós nos mudamos. A casa ainda não estava completa. Faltava o reboco em algumas paredes. Os quartos das crianças seriam construídos depois, e o quintal era só terra batida, mas era nossa, sem dono para bater na porta cobrando aluguel. Naquela primeira noite, sentamos todos no chão da sala vazia, comendo um bolo que eu tinha feito para celebrar. O Lucas, com seus 5 anos, corria de um lado para o outro. É grande, mamãe? É muito grande? A gente ria, porque não era grande coisa nenhuma, mas nos olhos dele de criança parecia um palácio, e de certa forma era mesmo. Meu trabalho de costura começou a crescer junto com a casa. Fui pegando os consertos e a confiança dos novos vizinhos, até que um dia a dona Marisa, esposa do médico da cidade, bateu na minha porta. Ouvi dizer que você costura muito bem, Neuza. Ela disse, me examinando dos pés à cabeça. Era uma mulher elegante, dessas que a gente olha e pensa que nunca vai ser igual. Faço o que posso, dona Marisa. Minha filha vai casar no mês que vem.
O vestido dela vem da capital, mas as 4 damas precisam de vestidos. Você acha que daria conta? Engoli seco. Vestidos de dama de honra eram outra categoria. Não eram simplesmente saias e blusas. O tecido seria sofisticado. E a minha máquina não era grande coisa, mas lembrei da minha mãe, de como ela me ensinou a olhar o modelo, a reproduzir, a entender o caimento do tecido. Foi ela quem fez o meu vestido de noiva. Afinal, dou conta sim, senhora. Respondi, fingindo uma segurança que eu não tinha, como se já tivesse feito um monte de vestidos como aqueles. Na primeira oportunidade, corri para a casa da minha mãe, mostrei as medidas, pedi ajuda. Ela fez um dos vestidos e eu fiz os outros 3, iguaizinhos. Minha mãe ficou orgulhosa de mim, e eu também. Mas não foi fácil. Deixei de pegar outras encomendas. Passei noites em claro cortando, alinhavando, bordando. Quando entreguei os vestidos, Dona Marisa ficou tão satisfeita que me pagou um extra. E o mais importante, ela me indicou para todas as amigas dela. Logo, começaram a surgir outras encomendas. Um vestido para a festa de 15 anos da filha do farmacêutico. Roupas para a mulher do prefeito. Até que veio a encomenda que mudou tudo. O vestido de noiva da filha do dono do banco. Nessa época, o Jonas comprou uma máquina nova para mim, dessas com motor, que faziam o trabalho render muito mais. Adaptamos um dos cômodos da casa, que seria o quarto da Bia, para ser meu ateliê. A menina dormia com a gente por enquanto, mas ninguém reclamava. O dinheiro das costuras estava ajudando a construir os outros cômodos. Foi quando tudo parecia ir bem que o mundo começou a desabar. Seu Ademar, meu sogro, que já andava meio quieto, começou a sentir uma dormência nas pernas. Dona Odete, preocupada, levou ele no médico. O diagnóstico foi diabetes, já bem avançada. Precisa cortar o doce, seu Ademar. O médico disse, sério, e cuidar muito bem desses pés. Mas meu sogro, teimoso como sempre foi, não dava muita importância. Quando ninguém estava olhando, comia os doces que escondia. Dona Odete e o Jonas brigavam com ele, mas de nada adiantava. Numa tarde de domingo, enquanto a gente almoçava todos juntos na casa deles, seu Ademar derrubou o copo. A mão simplesmente não obedeceu. No dia seguinte, ele estava no hospital com um derrame. Foram meses difíceis. Eu me revezava com a Dona Odete e o Jonas nos cuidados. As crianças ficavam com a minha mãe quando eu precisava passar a noite no hospital. As costuras foram ficando para trás, os prazos apertando. Ele voltou para casa, mas não era mais o mesmo. Uma perna não funcionava direito, um braço tinha perdido a força. E o pior, ele, que sempre foi alegre, afundou numa tristeza que partia o coração. "Tô dando trabalho", ele dizia, com aquela voz meio arrastada que ficou depois do derrame. "Que trabalho que nada, pai", Jonas respondia, tentando animar. Mas eu via nos olhos do meu sogro uma humilhação que homem nenhum merece sentir. Ele, que sempre foi o pilar daquela casa, agora precisava de ajuda até para ir ao banheiro. E então veio a gangrena. Começou com uma ferida no pé que não cicatrizava. Dona Odete fazia compressas, passava os remédios, as ervas que ela conhecia, mas nada adiantava. Quando levamos ao médico de novo, ele balançou a cabeça com aquela cara que a gente sabe que traz notícia ruim. "Vamos ter que amputar a perna esquerda, seu Ademar. Senão a infecção espalha." Meu sogro chorou como criança naquele consultório. Foi a única vez que vi aquele homem forte derramar lágrimas sem vergonha. Depois da amputação, ele nunca mais foi o mesmo. Meu Deus, como esse homem sofreu! Ficava na cadeira na varanda, olhando o movimento da rua, cada dia mais magro, o barrigão que ele tinha foi sumindo. Ele estava cada dia mais distante. Numa manhã de inverno, Dona Odete foi acordar ele e o encontrou frio. Tinha partido durante a noite, quietinho, sem incomodar ninguém, do jeito que sempre viveu.
Ele viveu só 4 meses depois da amputação. Dona Odete ficou perdida depois da morte do marido. A casa grande, que antes parecia pequena para tanta vida, agora ecoava silêncio. Jonas e a Sílvia iam todos os dias ver a mãe preocupados. Ela não come, Neuza. Fica olhando pro nada. Tenho medo. Um dia, tomei coragem e fiz a proposta. Dona Odete, por que a senhora não vem morar com a gente? Pode alugar sua casa, ter uma rendinha extra e não ficar sozinha. Eu esperava a resistência. Orgulho, mas ela apenas levantou os olhos, que pareciam ter perdido o brilho. Não quero dar trabalho, minha filha. Foi a primeira vez que ela me chamou assim, minha filha, sem aquele tom formal de antigamente. Que trabalho, que nada! O Lucas e a Bia vão adorar ter a avó por perto. Acabamos fazendo o que eu nunca imaginei. Abrir as portas da nossa casa para Dona Odete. Foi uma ironia do destino, viu? Nossa casa, que a gente construiu tijolo por tijolo, ainda não era grande coisa perto do casarão dela. Tive que sacrificar meu cantinho de costura, aquele que o Jonas tinha feito com tanto carinho, com a mesinha sob a janela que pegava a luz da manhã. A Bia, coitada, ficou sem quarto de novo. Prometi que o pai dela faria um quarto novinho assim que o dinheiro permitisse. A casa grande da Dona Odete, com aquele pé direito alto e o assoalho que estalava, foi alugada para o gerente novo do banco, um moço da capital todo cheio de si. Nem passava pela nossa cabeça voltar para lá. Por mais que fosse maior e mais bonita, tinha 2 motivos pesando como o chumbo. O primeiro, você já conhece bem. Aquelas paredes guardavam cada lágrima que eu engolia em silêncio. O segundo era que cada canto lembrava o seu Adhemar, e isso era pesado demais. No começo, achei que ia ser difícil, que voltaríamos às antigas desavenças. Mas Dona Odete estava diferente, mais suave, mais quieta, e tinha uma paciência infinita com os netos que nunca demonstrou com o próprio filho. Vu conta a história. Pede-o Bia toda noite. E lá ia a Dona Odete, contando histórias de antigamente, de quando ela era menina. Histórias que eu nunca tinha ouvido ela contar. Uma noite, depois que as crianças dormiram, ela ficou comigo enquanto eu costurava um vestido. Olhava minhas mãos trabalhando em silêncio. Nunca aprendi a costurar direito. Ela disse de repente: minha mãe tentou me ensinar, mas eu não tinha paciência. E depois, quando casei, minha sogra achava que eu não fazia nada do jeito certo, então desisti. Aquilo me pegou de surpresa. Nunca tinha imaginado Dona Odete admitindo que não sabia fazer algo. Nunca é tarde para aprender, respondi, oferecendo um retalho e uma agulha. Ela sorriu, mas recusou. Essas mãos velhas já não têm mais jeito. Fez uma pausa longa, antes de continuar. Sabe, Neuza, eu só queria que o Jonas tivesse uma vida boa. Talvez eu tenha exagerado no modo de cuidar. Depois que o Joãozinho morreu, fiquei com medo de perder o Jonas também. Joãozinho! Respirei fundo. Como quem vai contar um segredo guardado há muito tempo. O irmão do Jonas. Eram gêmeos, igualzinhos. Quando tinham 4 anos, pegaram um sarampo muito forte. O Joãozinho não resistiu, mas o Jonas sobreviveu por um milagre. Ficaram internados lado a lado. O médico disse que foi por muito pouco. Questão de horas, talvez. Um se foi e o outro ficou. Sabe, meu marido era Adhemar Filho, como o pai dele. E seguindo a tradição da família, demos o nome do avô e do pai para um dos meninos. Acho que por isso que eu nunca consegui tratar o Jonas como uma criança normal. Tinha sempre esse medo de perder ele também. Fiquei sem palavras. O Jonas nunca tinha mencionado um irmão gêmeo. Ele não lembra. Ela disse, como se lesse meus pensamentos. Era muito pequeno. E nós? Nós nunca falamos disso. Era doloroso demais. Eu sempre tentei controlar tudo. Depois do que aconteceu, eu tinha tanto medo de perder o filho que sobrou que acabei sufocando ele. Naquela noite,
Eu entendi a Dona Odete como nunca antes. E até me emocionei, porque jamais imaginei ela desabafando comigo aquele segredo que ela guardava só com o marido. Ela não era só uma sogra difícil, era uma mãe marcada pela dor de perder um filho, tentando proteger o outro da única maneira que conhecia. E entendi também porque ela insistia tanto que o Lucas se chamasse Jonas Filho. Quando ele nasceu, ela queria manter viva aquela tradição familiar que se quebrou com a morte do Joãozinho. Naquela noite, contei para o Jonas sobre o irmão que ele não lembrava de ter tido. Ele ficou quieto por muito tempo. Depois perguntou, com a voz embargada, será que é por isso que às vezes eu sonho que estou conversando comigo mesmo? Na manhã seguinte daquela conversa, entrei no quarto dela, levando um café. Era a primeira vez que eu fazia isso por vontade própria, não por obrigação. A senhora dormiu bem? Perguntei, colocando a xícara na mesinha. Ela me olhou surpresa, como se não entendesse aquele gesto. Dorme, sim. Obrigada, Neuza. Ficamos num silêncio estranho, daqueles que carregam muitas coisas não ditas. Então, tomei coragem. A senhora tem alguma foto dele? Do Joãozinho? Os olhos dela marejaram na hora. Pensei que tinha falado besteira, que ela ia se fechar feito ostra. Mas, para minha surpresa, ela se levantou e foi até a mala que tinha trazido, aquela mesma que permanecia meio escondida embaixo da cama. Tenho só 2. Ela disse, remexendo lá no fundo da mala, e tirou uma caixa. Quase não tinha fotografia naquela época. Essa aqui foi tirada quando eles eram nenéns, e essa 1 mês antes de acontecer, e me estendeu um retrato pequeno, meio amarelado. 2 meninos idênticos, com roupinhas de marinheiro, olhando sérios para a câmera. Se não fosse pela manchinha de nascença que o Jonas tinha no pescoço, seria impossível dizer qual era qual. Eram tão parecidos que, às vezes, até eu me confundia, ela disse, com um sorriso triste. O Joãozinho era mais levado, mais risonho. O Jonas sempre foi mais quieto, mais na dele. O Joãozinho puxou o temperamento alegre do pai e do avô. Devolvi a foto, chorando. Como não chorar? Percebi o cuidado com que ela guardava aquilo, como se fosse o mais precioso tesouro. Ele era tão alegre. Dona Odete disse, tocando a foto com a ponta dos dedos. Acordava cantando. Fiquei quieta, deixando ela seguir no próprio ritmo. Ela tirou da caixa uma camisolinha branca, bordada à mão. Tinha também uma mecha de cabelo amarrada com uma fita azul. Foi a última roupa que ele usou antes de ficar doente. Ela disse, e pude ver que custava para ela falar daquilo. Guardei sem lavar, mas já não tem mais o cheirinho dele. Ela apertou o tecido contra o rosto e chorou. Não aquele choro contido, de quem tem vergonha das lágrimas. Foi um choro aberto, de soluços, de uma dor crua que finalmente encontrava saída depois de décadas presa. Abracei minha sogra pela primeira vez na vida. Senti seus ossos frágeis sob meus braços, o soluço sacudindo aquele corpo que sempre me pareceu tão forte e inabalável. E percebi que ela era apenas uma mulher como eu, carregando uma dor que eu, graças a Deus, só consegui imaginar. Naquela noite, chamamos o Jonas para ver a caixa. Ele olhou cada item com uma expressão estranha, como se estivesse vendo algo familiar e, ao mesmo tempo, totalmente novo. Ele se chamava Ademar? Ele perguntou, segurando a foto dos 2 bebês. Ademar, como seu avô e seu pai. Dona Odete respondeu. Mas a gente chamava de Joãozinho para diferenciar. E você seria Jonas, um nome novo na família. Ela sorriu entre as lágrimas. Iracem, vocês atendiam quando eu chamava pelo nome certo, mesmo sendo tão pequenos. Vi o Jonas respirar fundo, olhando fixamente para aquele menino idêntico a ele na foto. Eu lembro, ele disse, subitamente. Não lembro dele, exatamente, mas lembro de não estar sozinho. Lembro de sentir que faltava alguma coisa depois, como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Dona Odete começou a chorar de novo. Perdão, meu filho.
Ela disse entre soluços. A gente achou que era melhor não falar, que você ia esquecer. O médico disse que era melhor assim, mas acho que a gente só piorou as coisas. Jonas abraçou a mãe com força, como eu nunca tinha visto ele fazer antes. Ficaram assim, juntos, chorando por aquela perda que nunca tinha sido propriamente chorada. Nos dias que se seguiram, percebi uma mudança na Dona Odete. Era como se um peso tivesse saído das costas dela. Ela sorria mais, falava mais. Uma manhã, entrei na cozinha e a encontrei ensinando a Bia a fazer biscoitos, com uma paciência que ela nunca tinha demonstrado antes. Fiquei parada na porta, observando aquela cena que eu jamais imaginei que veria. Jonas também mudou. Começou a perguntar mais sobre a infância, sobre o irmão. Era como se eles estivessem recuperando não só a memória do Joãozinho, mas também uma relação que nunca tiveram a chance de desenvolver. Uma noite, já deitados, o Jonas me disse: "Sabe o que é estranho, Neuza? Eu parei de ter aquele sonho com o menino." "É mesmo?" "É. Acho que agora que sei quem ele é, que posso lembrar dele acordado. Não preciso mais encontrar com ele dormindo." Aquilo fez um sentido profundo, que eu não sei explicar direito. Com o tempo, a foto dos gêmeos ganhou um lugar na nossa sala, junto com as outras fotos de família. O Joãozinho virou parte da nossa história. Não mais um segredo doloroso, mas uma lembrança que, mesmo triste, podia ser honrada abertamente. Vi como a dor guardada por tanto tempo tinha moldado aquela família, como o medo de perder tinha feito Dona Odete se agarrar com tanta força ao filho que sobrou, ao ponto de quase sufocar ele. E, principalmente, aprendi que por trás das pessoas difíceis, muitas vezes existem dores que a gente nem imagina. Minha sogra não era apenas uma mulher controladora. Era uma mãe que tinha perdido metade do seu coração e fez de tudo para proteger a metade que restou. Agora, eu entendo por que ela queria tanto que meu filho se chamasse Jonas Filho. Quando ele nasceu, não era só por teimosia, mas para manter viva uma tradição que se quebrou com a morte do Joãozinho. Hoje, olhando para trás dos meus 74 anos, vejo como a vida dá voltas. Aquela menina de 17 anos que sonhava com o casamento nunca imaginaria tudo o que viria a viver. Com o passar dos anos, nossa família cresceu mais do que a gente imaginava. Depois do Lucas e da Beatriz, Deus nos abençoou com mais uma filha, nossa caçulinha Júlia. Quando descobri que estava grávida pela 3ª vez, Jonas e eu combinamos que se fosse menino, o chamaríamos de Ademar, em memória do irmãozinho dele e do meu sogro. Mas Deus quis diferente e veio mais uma menina para alegrar nossa casa. Escolhi o nome Júlia, pois tinha uma menina na minha escola que era tão linda, e o nome combinava tanto com ela. O Lucas se casou com a Camila e tiveram 3 filhos. A Bia demorou mais para casar, sempre foi mais independente. Quando finalmente se casou com 26 anos, ela e o Vinícius nos deram mais 2 netos. Já a minha Júlia foi a que mais me surpreendeu. Teve 4 filhos, sendo o último parto de gêmeas, a Helena e a Cecília. Quando as meninas nasceram, a Dona Odete chorou tanto ao ver as 2 bebezinhas iguaizinhas. "Olha, Neuza, Deus te deu gêmeas também", ela disse, segurando as 2 nos braços trêmulos. Foi um momento de cura para ela, tenho certeza. Dona Odete viveu conosco por quase 30 anos. Depois que superou o luto do marido e abriu o coração sobre o Joãozinho, virou outra pessoa. Os netos a adoravam. Ela conheceu os bisnetos e tinha uma paciência que nunca demonstrou com os próprios filhos. Quando partiu, estava com 86 anos. Jonas e eu vimos nossos filhos crescerem, se estabelecerem e nossa casa se encher de vozes de crianças novamente. Meu ateliê de costura virou um negócio de verdade. Cheguei a ter 3 ajudantes. Fiz tantos vestidos de noiva que perdi a conta. E o Jonas prosperou na marcenaria, fazendo móveis que viraram marca registrada na região.
Quando os bisnetos começaram a chegar, tive a alegria que só uma bisavó entende. Hoje já são 9. Quando todos se reúnem no Natal ou em aniversários, nossa casa, sim, aquela mesma que construímos tijolo por tijolo, fica pequena, mas o coração se expande. O Jonas, meu parceiro, tá aqui do meu lado, resmungando, viu? E é assim que termino esta história, não com um ponto final, mas com reticências, porque enquanto houver um de nós para contar as histórias dos que vieram antes, ninguém realmente parte. E espero que quando chegar a minha hora, Deus me receba de braços abertos, pois eu vivo apenas para agradar a Ele. Minha filha, não esquece de conferir o livrinho Chás das Avós para Diversos Males, que o pessoal do canal preparou com tanto carinho para vocês. São receitas maravilhosas para você e toda a sua família. Tem chá para dor de barriga, para gripe, para acalmar, para dormir melhor. Tudo natural, do jeito que nossos antepassados faziam. O pessoal trabalhou muito para reunir todas essas receitas, fazer as ilustrações das ervas e explicar direitinho os benefícios, o modo de preparo, como se a própria vovó estivesse lendo para você. Quando você compra, além de ter acesso a esse conhecimento tão precioso, ainda mostra o seu apoio ao canal. Caso queira conhecer, basta clicar no primeiro link fixado, logo aí no primeiro comentário. Que Deus abençoe você e sua família.